Professor Daniel Antonieto, candidato a vereador por Indaiatuba. Entrevista, ao vivo no YouTube e no Facebook. Lucas Petersen, cabeleireiro e maquiador. E Aurora Petersen, Miss Indaiatuba Gay América 2020. Uma boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Peço desculpas aí pelo que a gente tentou fazer de um jeito, não deu certo para fazer a live. O áudio do Lucas não funcionou, então eu cometi algum erro técnico que eu não conseguia captar o áudio dele. E apesar de captar a imagem, então eu vou ter que rever isso para as próximas lives. Agora, eu penso que o que a gente pode fazer é realmente fazer essa entrevista aí com essa pessoa fantástica que é o Lucas e a Aurora Petersen, para a gente dar continuidade, né, pelo menos. Isso. Bom, para começar, né, eu vou me apresentar, o Daniel também se apresente. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Aurora Petersen, sou Miss Indaiatuba Gay América 2020 e sou Miss São Paulo Fotogenia Gay América 2020. E de boy, né, de menininho, meu nome é Lucas Petersen, sou cabeleireiro e maquiador e sou gerente da parte da beleza aqui no Royale da Spa em Indaiatuba. Tenho atualmente 22 anos e sou candidata ao Miss São Paulo Gay América 2020. Ô Lucas e Aurora, algumas das perguntas que eu tinha separado para a gente fazer, né, que assim, qual que é o tema? Né? O tema seria da gente conversar um pouco sobre a questão do preconceito, né, principalmente, mas também de como que é, como um pouco sobre a sua história, né, Lucas e Aurora, né, para a gente saber um pouquinho mais aí, porque eu acho que o foco seria que as pessoas entendem que o amor ele não tem identidade sexual, o amor ele é independente disso, e eu acho que trazer você para cá, para a gente conversar, é mais ou menos esse o foco que eu gostaria. Entendi. E para começar, né, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, né, a sua profissão. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Sim, claro. Bom, como eu disse no começo da live, eu tenho 22 anos, né, de idade. Eu me chamo Lucas Petersen, né? Vim de uma família bem, como eu posso dizer, pai linha dura, que eu posso dizer assim. Você conhece, você sabe como que é. Tenho 2 irmãos, né? Fui criado, eu e os meus irmãos fomos criados pelos meus avós, né? Dona Inês e seu Antônio, os amores da minha vida, eternamente. Sou muito grato a eles. Nasci e cresci em Indaiatuba, São Paulo, né? Minha cidade que eu tanto amo, que eu represento esse ano. E vivi os últimos 3 anos em Londrina, Paraná, né? Parei a minha vida inteira para cuidar deles. Por uma parte assim de gratidão, né? Porque sempre cuidou de mim. Minha mãe não conseguiu criar os filhos, então ela deixou, né? Abandonou, deixou com a minha avó. E minha avó se viu no auge da vida dela, vários problemas na vida dela, várias coisas para serem resolvidas, né? Porque todo mundo tem problema diariamente. E se viu com 3 crianças para cuidar e 3 crianças para colocar na linha e dar o melhor de si, né? Como minha avó fala, eu dei para vocês o que nenhum filho meu teve, enfim, né? Não foi uma infância fácil, muito pelo contrário, foi uma infância bem difícil, porque para uma criança entender que uma mãe e uma avó é a mesma coisa é bem difícil. Então, para mim entender hoje que tudo que falavam na minha cabeça, porque eu sempre escutei, você é uma criança abandonada, você não tem mãe, você não tem pai, você é criado pelos avós, enfim, aquilo me doía muito antigamente, então me machucava muito. A mim e aos meus irmãos, eu tentava sempre proteger os dois, né, o Pablo e a Giovana. Quando, né, veio a maturidade e tudo mais, daí que eu fui entender que eu não precisava lutar contra as pessoas, eu precisava lutar contra o meu próprio medo, contra o meu próprio, como é que eu posso dizer, minha insegurança, enfim. Porque são monstros, né, que a gente cria na cabeça,
de insegurança, de medo, enfim, de fraqueza na nossa cabeça. Então, eu acho que o meu maior inimigo sempre foi eu mesmo, e não as pessoas, né? Aquilo só vai entrar na sua cabeça aquilo que você quer que entre no seu ouvido, né? Como a minha tia fala, nós temos dois ouvidos. Entra o que você quiser que entre, né? De lado para o que Entendi. você quiser escutar. Para o resto, não. O Pablo e a Giovana, né? Pablo e Giovana Petersen estudaram sempre nas mesmas escolas que eu estudei, só não estudou no ensino médio porque eu estudei no colonial. Mas a Giovana e o Pablo sempre foi o xodó seu, né? De aluno, né? Das salas, enfim, do Marina, enfim. E eles falavam muito bem de você. Eu ficava muito feliz, porque a Giovana se identificava muito contigo. Muito, muito mesmo. E ela falava assim, nossa, ele é como se fosse meu pai. Eu falava, gente, eu quero saber quem é esse professor. Fui numa reunião de pais, daí eu encontrei você. Eu falei, tá explicado por quê. Ele é porra louca igual a Giovana. Então, por isso, eu tô muito louco. Ai, ai. E fico feliz, depois de anos, né, ter esse novo reencontro. Agora com uma nova persona, Aurora Petersen. Eu falo, fico muito contente, realmente, eu gostava bastante do Pablo e da Giovana. A Giovana a gente acabou tendo, porque eu dei mais aula, mais tempo para a Giovana de aula do que para o Pablo, e a Giovana a gente sempre trocava, ela inclusive me chamava de pai na, na, na escola. No início eu até achava estranho, eu falei, nossa, mas eu tô ficando tão velho. Não, tô mesmo, tô ficando velho, não adianta. Então, assim, essas coisas eu acho que realmente são legais, assim, são boas lembranças. Também eu gostei de conhecer, porque eu me lembro quando eu te conheci, eu achei muito legal você se preocupando com a educação dos seus irmãos, você indo atrás, você tendo esse cuidado como irmã mais velha, sabendo que isso não é sua responsabilidade, mas de certa forma você assumindo, porque você quer ver o melhor para os seus irmãos tanto quanto você pode ter para você. Então, acho que isso é uma coisa... E eu sempre... É porque, assim, por ter a falta do meu pai e da minha mãe sempre na presença, assim, minha avó sempre explicou para mim, se um dia eu e seu avô vir a faltar, você vai ser responsável pelos seus irmãos. Então, assim, desde pequeno eu sempre soube que se sobrar, se faltasse algum, ia ser eu. Então eu tomei essa frente como pai, como mãe, enfim, como irmão que cuida, que tá ali zelando, enfim. Eu não estou dizendo que eu fui o irmão mais perfeito do mundo. Muito pelo contrário, eu errei, todo mundo erra, todo mundo tem falha. Sinto muita falta da Giovana, a Giovana se mudou, né? A Giovana casou, vive a vida dela, né? E o Pablo também, hoje o Pablo mora no Paraná com os meus avós. Sinto muita falta, mas é como aquele negócio. Ninguém cria ninguém pra gente, né? A gente cria pro mundo. Então, os meus irmãos são o que quiseram ser e foram viver a vida deles. Eu fico muito feliz, de verdade, por ter feito parte de um pouco, pelo menos, da fase dos dois. Mais da Giovana do que do Pablo, porque o Pablo sempre foi mais fechado, né? A Giovana era mais aberta, era mais doida, então eu sempre fui mais com a Giovana. O Pablo não tanto. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso tema. Pode ser? Pode, claro. Porque senão eu vou querer pegar todo mundo da sua família e sair para dar um rolê. Eu tô com saudade deles também. Uma das perguntas aqui que eu tinha pensado é o seguinte: você pensa que as dificuldades na vida que você passou fortaleceram você para lutar pela sua felicidade? Olha, bom, gente, para quem não sabe, antes de eu ter a entrevista, o Daniel mandou as perguntas para mim, para eu saber como que era, e essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu já recebi. Eu sempre lutei muito pelas pessoas que estavam à minha volta. Sempre lutei muito. Sempre. Sempre lutei pela minha irmã, sempre lutei pelo meu irmão, pelo meu avô, pela minha avó. Como eu disse, eu passei os últimos 3 anos da minha vida lutando pelos meus avós. Eu parei totalmente a minha vida, Daniel, para viver para eles. Não me arrependo de nada que eu fiz, porque eu fiz mais do que o necessário. Eu cuidei de quem sempre cuidou de mim. Então, correr atrás da minha felicidade, eu nunca corri, certo? Porque eu sempre tive medo, aquele negócio. 3 irmãos, o único irmão gay da família, ou a única pessoa homossexual da família inteira. Então eu tinha 2 pessoas a zelar, que eram os meus 2 irmãos. Tipo, eu sei como que é dentro de uma escola. Nem todo mundo entende, ou quase ninguém entende. Todo mundo ainda tem o preconceito. Enfim, então eu não queria que aquela imagem do Lucas
se assemelhasse à imagem de qualquer pessoa, enfim, manchasse o nome do Pablo ou da Giovana. Então, eu sempre corri atrás da felicidade dos dois, ou da minha família, enfim. Nunca corri atrás da minha. Depois que cada um correu para o seu caminho, o Pablo e a Giovana correram para cada caminho, enfim, eu falei assim, agora está na hora do Lucas correr atrás da própria felicidade. Está na hora de eu viver um pouco a minha vida e parar de viver a vida dos outros. Então, sim, hoje eu falo que o Lucas é muito mais forte, né, do que há anos atrás. A Aurora, né, antes era Peterson só, agora a Aurora é muito mais forte. Ela está em processo de lapidação, né, que a gente fala como uma Miss. Mas a Aurora está em processo de lapidação. Ela é muito mais forte do que qualquer outra pessoa de antes. Eu falo que se... Eu costumo dizer que se eu dissesse hoje, o meu eu do futuro, dissesse para um Lucas lá de 10 anos atrás, falasse assim, olha, você vai ser drag, e daqui a alguns anos você vai estar tendo uma live de entrevista com o Daniel Antonieto, com o Miss Indaiatuba. Eu ia falar, você tá louco. Você tá louco, não vai acontecer. Nunca na minha vida vai acontecer isso. Então, eu nunca corri atrás da minha felicidade, sempre fui atrás da felicidade das pessoas. Então, hoje eu estou vivendo a minha melhor fase. Estou lutando pelos meus sonhos, estou construindo a minha vida, estou vivendo, né? Agora eu vivo, não sobrevivo, né? Que bom. Bom de saber. Então, praticamente, a Aurora, ela nasceu há pouco tempo. Sim, eu comecei drag, eu faço drag mesmo há 3 anos. E a Aurora é o transformismo. São duas artes um pouco diferentes, pouca coisa diferente. O drag é o lado feminino, só que muito mais exagerado, muito mais aflorado, com muito mais purpurina, sobrancelhas arqueadas. O mundo feminino em exagero é o drag. E o transformista, ou transformismo, é a arte do estar o mais feminino possível, mas é uma arte. Certo? O transformista tem que se identificar como cis. Ou seja, o que é o cis? Eu sou o Lucas, eu me identifico como um menino, como um homem, mas faço parte do transformismo, entendeu? Entendi. Tento pegar o máximo possível do lado feminino. Eu acho que consigo, né? Dá para dar umas enganadas. Mas esse é o transformismo. Mas a Aurora veio há uns 6 meses para cá. Entendi. É novinha. Tá engatinhando. Tá engatinhando. Tá em processo de lapidação ainda. Uma outra coisa que eu tinha pensado aqui era, tipo, muitas pessoas preconceituosas, né, relacionam a infância difícil com a homossexualidade. Entendo isso como um preconceito. Eu acho que isso é uma coisa absurdamente um preconceito. Mas eu queria que você... se você vê alguma relação nessa ideia. Não, muitas pessoas acham que a gente se torna, que a gente escolhe ser gay, que a gente escolhe ser lésbica, enfim. Não é uma escolha. Você nasce assim. Não tem uma escolha. Um exemplo. Você, Daniel, você queria, tipo assim, um exemplo. Se você pudesse ter escolha, você escolheria ser escorraçado, xingado, humilhado, correr risco de morte na rua, ser humilhado diariamente? Você escolheria? Você, Daniel, escolheria ser? Então, acho que eu nem ninguém. Não é uma escolha, entendeu? Eu nasci assim, sou assim. Então, não foi a minha infância difícil, não foi a Giovana, não foi o Pablo que complicou a minha cabeça, não foi a minha avó, que era louca por limpeza, que fez a minha cabeça virar e falar assim, hoje eu sou um viadão. Não tem nada a ver com isso. Nasci assim e sou assim. Cara, eu amei essa sua resposta. Amei de coração. Porque era isso que eu queria que essas pessoas preconceituosas que usam sei lá, essa maldade, né, transvestida de pessoas do bem escutassem. Tá? Adorei sua resposta. Ótima. Até arrepiei. Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu tinha pensado é o seguinte, né? Antigamente, ou não tão antigamente assim, a sociedade tentava esconder a existência da homossexualidade. Quando você percebeu que era gay? Como foi essa descoberta para você? Bom, uma pergunta também bem complicada, porque assim, eu sou de berço evangélico, né? Minha família é toda de berço evangélico. Meu tio sempre foi ministro de louvor,
sempre fui enfiada dentro de igreja, então minha avó sempre foi de igreja, enfim, sempre colocou a gente no caminho certo que a sociedade fala. Ah, é o caminho certo, é o caminho de Jeová, sim, Jesus Cristo vai salvar, se você estiver fora dos pecados, você vai para o céu. Enfim, famosa família tradicional brasileira. Então eu fui me descobrir muito tarde que eu sabia o que eu sentia, eu olhava para um homem, sentia algo, eu olhava para a mulher e sentia outra coisa. Mas o primeiro momento que eu falo para todo mundo que eu vi que eu não era hétero, foi o momento que a minha infância inteira, eu tava no Maria de Lourdes, eu sempre andei com muito amigo meu, muito hétero, muito moleque, enfim, nunca fui de andar muito com menina. Desculpa. E daí, os meninos sempre falavam assim, nossa, como a menina tá gostosa, nossa, como a menina tá assim e tal. E num certo momento eu falei assim, gente, tenha respeito, é uma mulher. Veja muito mais além do que o corpo, veja o coração, veja o sentimento. Então, ali que eu fui começar a me tocar e falar assim, não, eu não sinto atração por elas, eu sinto admiração por elas. Eu sei o quão é difícil ser mulher hoje, eu sei o quão difícil é ser um gay, enfim, eu sei qual é a dificuldade. Ser mulher também não é fácil hoje em dia. Receber muito menos que o homem, ser taxada como fraca, não ser considerada forte, enfim. Se o homem soubesse como é difícil parir uma criança, daí sim, saberia como que a mulher é forte. Então é isso que eu ia colocar, que eu senti admiração e não atração por uma mulher. Ótimo, ótimo, legal. E o que colabora com a sua resposta anterior, né? Que você sente que você já nasceu assim e foi só uma questão de descoberta e de aceitação. Foi muito Sim. mais... Cada dia é um dia novo de aprendizado, enfim. Você nasce hétero, mas você tem que aprender. Se você andar sem cueca, vai ficar balangando. Se você ficar andando sem roupa no meio da rua, não pode. Então, são coisas assim que você vai aprendendo diariamente. Entendeu? Entendi. Coisas que você deve, não deve fazer, os direitos, os deveres, enfim. É a mesma coisa do mundo homossexual. Você não nasce já como uma Pablo Vittar, que todo mundo acha que a gente já sai já fazendo show da barriga da mãe. Não, você vai crescendo e vai evoluindo, você vai aprendendo o que te cabe ou não fazer, o que você gosta ou não gosta de fazer também. Beleza, obrigado. Só ótimas respostas que você está dando, Aurora. Estou adorando. E aí tem uma das perguntas que eu acho que está muito parecida com essa, que é como foi contar para as outras pessoas sobre sobre a sua percepção de que você gostava de meninos, por exemplo. Eu fui me assumir. Essa é uma história bem engraçada. Eu fui me assumir, minha tia tá vendo a live aqui, com certeza a minha prima de consideração deve estar do lado dela, deve estar falando assim, eu que descobri. Enfim, eu entrei no colonial, né? Que é a Sueli Maria Cação Biel Batista, que é uma escola de período integral, foi a primeira escola a ser introduzida de ensino integral aqui em Indaiatuba, né? Foi a melhor fase da minha vida. E é uma escola que eles te dão um leque muito grande. Lá você pode ser o que você quiser ser, sem preconceito nenhum. Claro, tem preconceito diariamente, mas não existia tanto preconceito como lá fora. Era considerada uma das melhores escolas para ensino, né? Enfim, te preparam para o mundo. E eu sempre relutei contra mim, porque eu sempre tinha na minha cabeça, como o berço evangélico da minha vida sempre foi muito presente, que eu estava em pecado, então eu não poderia aceitar que eu era gay. Enfim, uma amiga minha sentou comigo e falou assim, Lucas, né? Você não é hétero. Você não gosta de mulher. Você sente admiração. Você é gay. Você gosta de meninos. E não há problema nenhum em ser gay. Não tem problema nenhum. Você não vai para o inferno. Não existe nem céu nem inferno. E acabou. Dali que eu comecei a me tocar. A me tocar. E um dia, eu falei, quer saber? Eu vou me assumir. Foi assim. Cheguei na minha amiga e falei assim, amiga, eu sou gay. Ela falou, tá, vamos almoçar? Que eu já sabia. Vamos almoçar? E pronto. Para a minha família foi diferente. Eu não me assumi. Quem me assumiu foi o Pablo. O Pablo e eu tivemos uma época assim bem conturbada entre eu e ele. E briga de irmão, sabe? Bem ciumento um com o outro. E eu sou o primeiro neto dos 3 filhos da minha avó e dos meus avós, né? Por parte de mãe. Então eu fui criado pelos meus avós desde os 8 meses de vida.
Imagina, desde os 8 meses de vida, fui criado por 2 pessoas. Então, o amor é muito grande. Não que eu era mais amado que os outros netos. Mas o meu irmão sempre tinha na cabeça que eu era o favorito, enfim. E um belo dia ele pegou, deu a louca e falou pro meu avô: o seu neto é viado. Daí meu avô virou a cabeça, falou assim que tinha criado um homem, que não tinha criado uma bicha, enfim. Me expulsou de casa. Eu tinha 16 para 17 anos. Foi bem difícil. Fui acolhido pela minha tia, né? A tia Regina, um beijo, te amo muito. É a ela que eu devo tudo que eu tenho na minha vida hoje. É a ela que eu devo a minha profissão, os meus cuidados com clientes, o meu saber falar e o meu saber me portar. E até hoje ela me corrige, porque atualmente moro com ela. É alguém que eu devo muita coisa na minha vida. Eu vou chorar. Ai, calma aí, Daniel. Fica à vontade. O dia que eu fui expulso, eu fui para casa de um amigo meu e ela ligou, ela falou assim: onde você tá? Porque eu tinha deixado as minhas coisas na casa dela. Joguei assim pelo portão e tinha chovido horrores, enfim. Uhum. E ela me ligou e falou assim: onde você tá? Eu falei assim: eu tô na casa de um amigo meu, queria saber se eu posso deixar as roupas aí. Eu não tinha como carregar, era muita roupa, muita roupa. Eu falei assim: eu não tenho onde ficar, não tenho casa. Ela falou assim: como você não tem casa? Você tem casa sim. Some agora da casa. Seu amigo vem pra casa agora. Você vai morar comigo. Você tem casa, sempre teve. E então ela tomou a frente de alguém da família que ninguém tomou. Ela me entendeu, ela soube se identificar. Me aceitou sempre, me aceitou, enfim. E ela sentou comigo naquele dia, ela estava bebendo, eu bebi também, a gente estava comendo, ela falou assim: Bi, ela me chama de Bi. Se o seu avô te expulsou de casa pela primeira vez, não é a primeira e nem a última que ele vai te expulsar. Se você sair da sua casa, você precisa ter uma profissão. Então hoje eu vou te ensinar a ser cabeleireiro e maquiador. E dali em diante foi tudo. Ela tem um salão de beleza, né? Eu vivia 24 por 48 dentro do salão, então aprendi tudo que você imaginar sobre cabelo, aprendi com ela. Tudo, Legal. tudo. Então eu devo tudo que eu sou hoje a ela. A minha profissão, aonde eu cheguei, ela tem muito orgulho de saber onde eu cheguei, saber o que eu tô fazendo. E saber que ela fez parte da minha vida. Ela vem me perguntando: você tem orgulho da tia? Você fala da tia para alguém? Eu falo: eu tenho muito orgulho da senhora, amo você, considero ela minha mãe, né? Mas ela é mãe da minha melhor amiga, a mesma que falou, que me descobriu, né? Que me colocou para fora do armário e falou: olha, você é um viado, não é hétero, não, caia fora do armário. Entendi. Já que você falou na questão da sua profissão, eu tenho uma pergunta sobre ela. É o seguinte: sobre a sua profissão como cabeleireiro e maquiador, são duas profissões que demandam de muito talento e também são profissões notórias por acolherem membros da comunidade LGBT. Sim. Espaços esses negados em outras profissões. No seu caso, você escolheu essa carreira ou tinha outros planos, sonhos e foi condicionado para ela? Meio que você já respondeu essa pergunta, né? Então, eu entrei no Colonial querendo ser professor de português. Sempre quis fazer letras. Eu era apaixonado por letras. Sempre fui muito apaixonado. E daí, naquela fase de primeiro a terceiro ano de ensino médio, no Colonial, eles sempre funcionam. O que você vai ser quando você sair da escola? Para qual faculdade você quer estudar? Para qual... Enfim, eles te direcionam para o mundo, né, universitário. No segundo ano, quis fazer gastronomia. Daí, de uma hora para outra, eu já mudei. E no terceiro ano do ensino médio, nessa época eu já tinha conversado com a tia, minha tia Regina, já tinha trabalhado um pouco com ela, já tinha aprendido um pouco. E eu sempre me interessei pelo ramo de estética. Entendeu? Entendi. Sempre que mexer com beleza, com estética, enfim, sempre amei as divas, igual a minha irmã tá falando assim, da Beyoncé. Sempre amei os cabelos, maquiagem, enfim, esse mundo, né? O universo feminino. Então, esse universo feminino, por eu ter muita admiração, não é que eu fui condicionado e nem que eu nasci para a profissão de cabelo e maquiagem, mas eu acho que o dom, né? Foi um dom que Deus me deu e eu soube, graças a Deus, usar. Porque se eu, provavelmente, ou talvez, se eu tivesse feito letras ou gastronomia, eu não estaria tão feliz como estou hoje, né?
Então, eu acho que era mais ou menos essa a pergunta, assim, né? A pergunta era se, tipo... então, na realidade, você hoje realmente se identifica com essa área e em nenhum... Assim, você teve outros sonhos, óbvio, todo mundo que, por mais... Sim. Tem outros sonhos de profissão, até a hora que ele se vê dentro de uma situação que aí você é obrigado a escolher de uma forma rápida, até de vez em quando, e aí você se identifica com a profissão. Então hoje você se identifica com essa profissão, você ama a sua profissão e é o que você quer fazer. E você acha que em outras áreas, né, você percebe esse preconceito fora da sua área de trabalho com relação aos LGBTQI+. Sim, diariamente. Diariamente. Um exemplo. Eu vou falar para todo mundo que está aí, que é o povo hétero, né? Tendo ou não preconceito, enfim, não estamos aqui para julgar ninguém. Saiam com alguém que seja LGBTQIA+, do seu lado. Mande a pessoa colocar a vestimenta que chame ou chame atenção, enfim. Peça para a pessoa se vestir do jeito que ela se sente bem e saia com ela na rua. Veja quantas pessoas, conte quantas pessoas olham para você e quantas pessoas olham para ela. E tentam diferenciar um olhar de julgamento e um olhar de admiração. A minha patroa, né, a dona do Reality Day Spa, ela fala que eu sou insuportavelmente, que é horrível sair comigo, porque todo mundo me olha. Ela fala, ai, todo mundo te olha, eu não gosto, eu gosto de proteger as pessoas. Todo mundo olha com um olhar de rejeição ou com um olhar de admiração, enfim. Porque você imagina, um cara de 1,95, do cabelo loiro, topete enorme, com certeza já chama atenção. Daí já descobre que é viado ou que é gay, daí aumenta mais ainda os olhares ou o preconceito. Então, o preconceito está aí diariamente. Tanto é que o Brasil é um país que mais mata LGBTQIA+, do mundo. E não é exagero, é do mundo. É comprovado. É um dos países que mais mata, é o país que mais mata, né? LGBTQIA+, no mundo. Então, o preconceito está em todas as profissões, em todas as áreas, em todos os momentos, segundos, minutos do seu dia a dia. Em todo momento. Tanto por preconceito da homofobia, enfim, tanto por preconceito racial, preconceito, enfim, tudo que é diferente ao olhar dos padrões da sociedade causa um certo preconceito. Eu falo que a sigla LGBTQIA+, é uma sigla muito ampla. Nós somos negros, nós somos indígenas, nós somos deficientes físicos, visuais, nós somos mulheres, nós somos homens, enfim, tem uma pluralidade de pessoas muito grande. Então, são vários tipos de preconceito. Então, a sigla é tão vasta por isso, por ter várias e várias e várias pessoas, vários momentos, enfim. Fazendo agora uma pergunta mais específica sobre a Aurora e sobre a arte drag. A arte drag anda ganhando mais visibilidade na sociedade. Mesmo assim, boa parte, mesmo reconhecendo o nome, não sabe o que é arte drag. Você poderia explicar para mim e os espectadores um pouco sobre o que é a arte drag? Bom, a arte drag, como eu disse, ela pode ser feita tanto por homens quanto por mulheres. Qualquer pessoa que queira dar voz à sua persona interior. O drag, ele já vem de muitos anos atrás, muitos e muitos e muitos anos atrás. Era se vestir de outra pessoa, se vestir de outro personagem. Na Grécia Antiga, enfim, faziam teatros, os homens colocavam máscaras, se pintavam, as mulheres também colocavam máscaras, se pintavam. Enfim, ali já era um pouco um resquício, o início do drag. E foi se lapidando com o tempo. Foi, e é o que é hoje. Temos várias mulheres que se montam, vários homens que se montam, mas o drag é o lado feminino, né, da persona, só que um pouco mais aflorado, um pouco mais diferente. Tem vários estilos de drag. As drags carecas, as drags barbadas, as drags femininas, né, as drags fishes, as drags model, são várias polaridades, né, no mundo. Mas o drag nada mais é que o afloramento, como eu posso dizer, um lado mais aflorado do universo feminino. Então, você expor um lado feminino seu, por exemplo, e você
como que fala, extrapolar as características desse universo feminino nesse personagem que você se identifica. Isso, um exemplo, a Petersen, quem me conhece desde o início da minha carreira, a Petersen tem sobrancelhas mais arqueadas, hoje as sobrancelhas são mais finas e mais femininas, a boca era muito maior, os contornos eram muito mais marcados, os olhos eram extremamente coloridos, e, enfim, a maquiagem era totalmente diferente. O cabelo era branco, né? Era bem branco. As roupas eram muito mais chamativas. Eu usava casacos de pelos assim enormes, usava plumas, usava bores, enfim. Eu era uma das drags mais faladas da noite daqui de Indaiatuba e do interior de São Paulo. E hoje, como eu te disse lá a diferença, o drag é o exagero do universo feminino, para ficar mais fácil para o público entender. É o exagero do universo feminino. E o transformismo, que é a arte que o homem faz, né, do transformista, é o rapaz conseguir se montar, né, se transformar e ficar o mais feminino possível. Ficar com o rosto ou com o corpo mais feminino possível, sem intervenções plásticas. Tudo com truques, né? Daí você faz espuma no lugar da bunda, no quadril, maquiagem, cabelo, enfim, mas o mais feminino possível, sem ter exageros. Entendi. Obrigado. É uma ótima explicação, porque eu estava curioso para fazer essa pergunta. E o que o drag significa para você? Seria você expor essa aurora que está dentro de você, dentro do Lucas? Eu falei isso para um amigo meu hoje. Ele está aqui atrás tirando as fotos. Ele perguntou como é a sensação de se montar. Qual é a primeira sensação que eu tive? Eu falei para ele que é uma libertação. Você se transforma numa pessoa que você é totalmente diferente. Eu falo que o Lucas sempre foi um menino, o último da fila, o último a ser escolhido na escola, o que sofria muito bullying, que sofreu muito preconceito. E a Aurora não. A Aurora é uma patricinha que tem tudo na mão, que tem tudo que quer, que não abaixa a cabeça para ninguém, muito menos para homofóbico e machista. Então ela tem voz ativa, ela gosta de se colocar, ela tem o seu lugar de fala. Então é isso. O drag para mim significa libertação, mudança. Legal. Admirável. Já gostei da Aurora. Forte, mulher. Mulher forte. Vote em mim. Opa! Na outra vez eu votei também. Então, você viu? Voltando aqui um pouquinho, você poderia dar exemplos de outras pessoas em destaque na mídia da comunidade LGBT que trabalha com essa arte, a arte drag? Bom, falar de drag e não mencionar a primeira drag do Brasil a se expor é horrível. A Miss Bia foi a primeira drag queen, né, a se montar, a colocar a cara a tapa no mundo. Ela morreu esse ano, né, devido à Covid-19. Ela tinha mais de 80 anos de idade e mais de 50 anos de carreira. Ela fez drag no regime militar. Ela estava na Segunda Guerra Mundial e ela fazia drag. Naquela época, ser drag era considerado prostituição. Então como posso dizer, era crime na época ser drag, ser prostituta, enfim. Para ser drag, ela teve que fazer uma carteira de ator, enfim, fazer cursos de ator, enfim. Então ela foi a primeira drag a sair, né, na mídia, enfim. Temos uma comediante super renomada, temos, que é da área comediante, né, temos Silvete Montilla, Thalia Bombinha, enfim, são drags muito conhecidas na noite paulistana. No universo de blogueiragem, né, de YouTube, temos Bianca Della Fence, que é uma drag negra, né, empoderada, que tem o seu local de fala, enfim. Temos Hallecia Rockefeller, né, que é uma drag também, branca, é um menino gay, né, drag, que trabalha com maquiagem, também tem esse local de fala. No universo musical, temos Glória Groove, Pablo Vittar, Anitta Zalov, quem mais? Bom, os mais famosos são esses. E no universo de Miss, né, temos Aurora Petersen, né? Tô brincando, mas temos várias, tem uma pluralidade muito grande, né? São várias caixinhas. Tem.
quais são as artistas drag que já conhecem. Por exemplo, o Pablo Vittar, quando você me falou, eu fiquei super eu não sabia que ele era drag, eu achava que ele era transformista, ou sei lá, né? Então é o que eu falo, é a ideia da ignorância, né? Eu era um ignorante, eu não tinha conhecimento, eu sabia que ele, inclusive, ele já tinha, né, mostrado em determinados momentos, ele estava sem montagem, né? Ele estava como um menino e depois eu via ele montado como a cantora, e eu não sabia diferenciar, eu não sabia entender isso. E a Pablo é o ex-morador daqui de Indaiatuba, viu? Ele morou na Secap, ele morou na Morada do Sol, ele já morou Sério? aqui em Indaiatuba. Sim, Sabia, já morou não? aqui em Indaiatuba. Antes de explodir, ele morava aqui em Indaiatuba. Que legal. Sim. Mas vamos lá, mais uma pergunta aqui para você. No âmbito escolar e fora da escola, como os locais públicos que você frequentava, tipo shopping, clubes, lanchonetes, lojas e etc., na sua juventude, como era a relação com seus colegas, professores e direção, por exemplo? Então, até o ensino médio era péssima, né? Porque eu não era sumido, mas depois do ensino médio eu falo que eu tive uma parte assim, da minha vida muito boa. Porque o colonial ele te deixa, ele te dá essa abertura de você ser o que você quiser, de você ter seu local de fala, enfim. Então, eu até costumava falar que eu mandava na escola, porque eu era bem autoritário, eu sempre fui muito autoritário sobre as coisas da minha vida. Então, eu era líder de clube de dança, líder de clube de teatro, então era muito bom a minha vida. Foi muito bom, assim, essa fase da adolescência para a fase adulta, né? A pré-fase adulta. Sempre andei com vários amigos também homossexuais, porque o colonial tem um vasto campo, né? De meninos que se tornam homossexuais e meninas que se tornam, né, homossexuais, porque ali te dá a abertura de ser o que quiser. Você não tem medo de se tornar, ou tipo, de dar a cara a tapa e falar, olha, sou e ponto, e acabou. Então essa fase assim foi muito boa. Sempre andei muito rodeado de amigos, então foi poucas vezes que eu sofri preconceito assim, cara a cara, da pessoa falar assim, eu não gosto de você, você é um lixo, enfim. Poucas vezes. Mas olhar, enfim, sempre teve. Entendi. E assim, você chegou a ter algum episódio que você poderia contar pra gente? Não precisa ser na escola, ou numa loja, numa lanchonete, num restaurante. Uma vez eu estava... Eu fui numa reunião de pais, só que foi na do Pablo. Foi na do Pablo? Foi. E eu tava subindo a escadaria da... Oi, Eva, maravilhosa! Eu fui subir a escadaria da escola do Maria de Lourdes e eu escutei 2 meninos falando, aquele é o irmão viado do Pablo e da Giovana. Nossa. Eu não levo desaforo pra casa nem da minha avó nem do meu avô. Eu não vou levar desaforo pra casa de 2 moleques. Eu voltei e falei, como que é? O que você falou quando eu escutei? Você tá falando de mim? E os 2 meninos perderam, falaram, blá, 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 eu não tô falando de ninguém e tal. Eu falei assim, porque eu tive a impressão que eu escutei o irmão viado do Pablo. Eu tenho um irmão Pablo chamado Pablo. Só que eu não sabia que ele era irmão de animal, porque viado não é gente. Eu sou gay, sou homossexual. Então, a próxima vez que você for dirigir a palavra para mim, você me chama pelo meu nome social. Lucas Renan Gonçalves Petersen. Sou cabeleireiro e maquiador e não dependo de você. Nunca fui à sua porta pedir 1 quilo de açúcar e nem 1 quilo de feijão para ajudar dentro de casa. Então, antes de você falar alguma coisa, olhe para o seu rabicó e depois você vem falar comigo. Os 2 meninos ficaram branco, verde, roxo, tudo quanto é cor, não tinha o que falar, e eu subi as escadarias. Legal. Ótima resposta. Gostei. Vamos lá. Então, para uma das últimas perguntas que eu tinha para fazer é o seguinte. Na realidade, lembra que eu queria ouvir um áudio de um amigo meu chamado o Matheus Fernandes, que ele é vice-prefeito, candidato a vice-prefeito aqui em Indaiatuba, e ele é da comunidade LGBT e defende toda a comunidade LGBT, e por causa disso ele deixou um áudio, né? Mas devido a esses problemas técnicos que a gente teve, eu queria eu vou comentar algumas coisas do áudio dele e aí a gente conversa, né? No áudio dele ele tinha falado, ele ressalta
por exemplo, que a comunidade LGBTQI+, ela é bem grande, né? E ele falou assim, se você hoje usar só a palavra LGBT, já é suficiente. Se você quiser ser mais preciso, aí sim você pode usar o LGBTQIA+. Mas assim, ele fala que não é tão necessário. Mas aí ele falou assim que essa é a opinião dele, né? Porque assim, aí ele fala que a comunidade LGBT ela é muito diversificada. E essa diversidade da comunidade LGBT acaba com que geralmente pode ter preconceito contra o outro. Então eles acabam, nem sempre a comunidade se entende em alguns aspectos importantes. Enfim, né? E aí eu queria que você me falasse se você já teve, né? Queria que você me falasse sobre essas diversidades de percepção da comunidade LGBT. Bom, dentro da sigla, né, LGBTQIA+, e né, como eu falo, uma pluralidade de pessoas. Vou explicar o que é cada sigla, ou vou tentar explicar o que é cada sigla. Peço desculpas se alguém aí souber mais e eu errar, né? Sou humana, mas enfim. LGBT quer dizer lésbicas, gays, transexuais, travestis e transgêneros e bissexuais, né? Lésbicas, todo mundo sabe o que é, gays, todo mundo sabe o que é, transgênero. O transgênero é quando uma pessoa não se identifica com o gênero que ela nasceu, ou seja, feminino ou masculino. Um exemplo, eu, Lucas, não me identifico como menino, né? Isso é uma coisa assim que vem desde pequena, a pessoa já nasce daquele jeito, enfim. Então, um exemplo, digamos que o Lucas tenha nascido como menino no corpo errado, né, como a gente fala, e eu não me identifico como menino, eu não me identifico com o órgão que eu nasci. Então, eu quero ser uma mulher. Isso acontece um processo de transição, enfim, e isso é um transgênero, né, que a gente pode considerar um transgênero. Um homem transgênero, uma mulher trans. Homem trans, mulher trans. Travestis, né, são as mulheres mais marginalizadas no mundo, LGBTQIA+, né, são as mulheres que mais são jogadas, né, ao léu. São meninas, né, no corpo masculino ainda, mas que ainda lutam da mesma forma que as lésbicas, os gays, as travestis, transexuais, enfim. Tudo a mesma luta, todo o mesmo preconceito, só que um pouco mais aflorado, porque a travesti sempre foi jogada como, eu posso dizer, a criminosa, né, da sociedade, jogada de canto, a escórdia, enfim. A prostituta. Isso, prostitutas, enfim, porque não tem, a sociedade não abre, né, vagas de serviço, enfim, então elas são obrigadas a se prostituir e sobreviver. Temos um exemplo, Luísa Marilac, uma travesti que ficou super famosa com o vídeo Bons Drinks, né, fora do Brasil, e ela é uma trans, né, e ficou super famosa, enfim, hoje ela é youtuber e ela ajuda várias travestis também hoje em dia aqui no Brasil. Bissexuais bissexual é uma pessoa, pode ser também ou um homem ou uma mulher, que ele não se identifica, ele não gosta só de do mesmo sexo ou do sexo oposto, ele gosta dos dois. Então eu falo que é a pessoa mais evoluída, ela gosta das duas coisas, de homem e da mulher, então ele vive super bem, ou ela vive super bem, nunca luta por nada, nunca briga por ninguém. Então, é muito evoluído, eu falo que são ETs, são muito evoluídos, né? Eu me identifico como gay, né? Gosto de meninos, então é isso. Então tá, é isso mesmo que eu queria. Muito obrigado aí por essa definição importante, inclusive. E o Matheus, ele fez uma pergunta, né? O Matheus Leitor, ele destaca as divergências entre a comunidade LGBTQI+, e dentro da comunidade, você já sofreu algum tipo de preconceito com a arte drag? Muito, 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 muito. Meu amigo tá até rindo aqui atrás. Bom, eu faço parte da família House of Delo Santos, é uma casa de drag queens aqui de Indaiatuba. Foi a primeira casa a abrir, né? Foi a primeira casa a se tornar, né, a drag queen, enfim. Foi a primeira house daqui de Indaiatuba. Nós somos pioneiras em drag aqui em Indaiatuba. Então, sempre fomos taxadas como como é que eu posso dizer, as palhaças da festa, enfim. Porque no começo todo mundo é feio, né, gente?
ao processo de lapidação, uma sobrancelha que dá errado, um olho que tá torto, uma boca que ficou feia, alguém que ficou muito branca. Eu tenho uma irmã que tem um meme dela que ela tá pálida, porque ela tá com muito talco na cara e muita maisena. Ela ficou pálida na foto. Então eu sofri muito preconceito no começo. Eu ainda não, nem tanto, mas as minhas irmãs sempre sofreram mais preconceito que eu, porque eu nunca levei desaforo para casa. Sempre fiquei muito quieta no meu canto. Não mexia comigo porque sabia que ia levar. Mas no universo drag, ou no universo LGBTQ+, ou no universo cis, né, que é o hétero, sempre tem disputa, né? A mulher mais bonita, ou o carro mais bonito, ou o homem mais gostoso, ou a drag mais bem lapidada, ou a transformista mais bem coroada, ou o que mais tem faixa, enfim, sempre vai ter preconceito, sempre vai ter disputa. Prefiro falar que é disputa, né, de viado. Mas, sim, tem muito preconceito, já sofri muito também preconceito. Então é isso. Muito obrigado, viu, Lucas e Aurora Peterson. Vocês foram maravilhosos aí na nossa conversa. Bom, quero agradecer de novo a você, né, que abriu o espaço, que quis saber um pouco mais desse universo LGBTQIA+. Te desejo toda a sorte do mundo, né, todos os votos de Indaiatuba, se Deus quiser. Esse partido maravilhoso que eu tenho muito, muito carinho no meu coração. Conheço vocês todos quase daqui de Indaiatuba. Felipe Maroco, você, várias pessoas, enfim. O Matheus, quero ter o prazer de conhecer também. Eu fico muito feliz que um partido seja tão aberto e que defenda a nossa causa tão bem como vocês defendem. E não é de hoje, não é só porque é época de campanha política que vocês estão defendendo, não. É um calvário que vocês estão galgando há muito tempo e ninguém abre o olho para ver. Mas eu quero que vocês se sintam abraçados, né, por conta da pandemia, mas se sintam abraçados pela representante de Indaiatuba. Fico muito feliz de verdade por ter sido escolhida. Muito obrigada por ter dado espaço para mim, por ter falado um pouquinho da minha vida. E é isso. Eu adorei conversar com você. Espero que o público gostou também. Você é uma pessoa muito simpática. Você sabe falar muito bem. Você sabe explicar as coisas. Não tem medo mesmo. Se emocionou no momento certo. Tal. Achei isso fantástico. Acho que todo mundo, né, se emociona com essas coisas. Quando a gente fala da gente, sabe? Sim, quando a gente usa só o personagem, tudo bem. Mas quando o personagem é a gente... aí o negócio fica mais um pouco difícil, né? Foi como eu disse, a Aurora, igual minha irmã fala, ela é a própria Regina George, né? Então ela é bem rasa, bem rasa. Aquele universo dela de Miss e acabou. Mas o Lucas é bem mais fundo, né? Bem mais complicado. Beleza. Lucas, eu agradeço a conversa, agradeço a todo mundo aí que está assistindo a gente. E... aí assim que der eu vou mexer nesse vídeo, vou editar ele, e aí eu coloco lá direitinho no YouTube, coloco no Facebook, já que não deu pra gente fazer do jeito que eu tinha pensado. Muito obrigado, viu? E obrigado a todo mundo que está nos assistindo até agora. Essa foi mais uma live maravilhosa com ele, Daniel Antonieto, pré-candidato a vereador por Indaiatuba e pelas nossas causas LGBTQIA+. Então nessa, como eu posso dizer... nessa eleição, escolha direito os seus candidatos, escolha direito em quem você vai colocar para te representar lá fora, tá bom? Então, um beijo, Daniel. Um beijo para todo mundo que está com você. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Oi, gente. Eu acho que antes de explicar a sigla, é importante dizer que elas representam dois grupos marginalizados distintos. Os referentes à identidade de gênero e os referentes à sexualidade ou orientação sexual. A sigla base é a sigla LGBT, que corresponde a lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis. Mas essa sigla vai muito além, pois ela é um guarda-chuva para todas as outras minorias de gênero e sexualidade. Foi essa sigla que substituiu a sigla GLS. Vocês devem lembrar do passado, ela era muito mais restrita, era só gays, lésbicas e simpatizantes. Eu falei que essa sigla é a sigla base porque existem diversas variações dela, como LGBTQ, LGBTI, LGBTQIA e várias outras, inclusive algumas bem diferentes, como o GRSM, que ainda não possui uma tradução, mas ela seria algo como minorias de gênero, de identidade e afetivas.
Por que dessa sigla? Porque ela tenta englobar todas as minorias sem alongar demais a sigla. Existem siglas que vão por 10, 12 letras. Esse termo, LGBT, ele costuma mudar não só de país para país, como de partido político para partido político, de uma organização para outra, de uma língua para outra, ou seja, não existe um consenso internacional em uma só nomenclatura. Nos países anglófonos, aqueles que falam inglês, onde o inglês é a língua dominante, e qualquer país influenciado por eles também, como o Brasil, tem grande influência estadunidense, a sigla LGBTQ ganhou força, ou que se refere a queer. Queer é uma palavra do inglês que não tem uma tradução exata, mas ela englobaria todas as pessoas que não se enquadram no padrão cis-heteronormativo. Mas qualquer que seja a sigla adotada, é importante lembrar que a definição da comunidade ela é tão diversa quanto a comunidade em si. E não importa qual seja o nome adotado, o respeito é a coisa mais fundamental. Existem umas pessoas, organizações, por exemplo, que tentam atacar todo mundo, todo o resto do mundo, que usa uma sigla diferente, que considera a sua sigla, ou considera a si próprio como o único certo. O que é uma besteira, pois a sigla muda, ela pode mudar, mas a luta ela é só uma, no mundo todo, que é a luta contra o preconceito, para que todas essas minorias que a gente está falando possam viver em paz, se sentindo seguras, sem perseguição e tendo direitos e oportunidades iguais. Dê sua curtida e nos ajude a divulgar compartilhando. Até logo, grande abraço!